quero convidar a igreja a se colocar. As crianças, né? Puxa vida. Podem ir, que Deus abençoe as crianças. Amém. Os adolescentes vão ficar. Os adolescentes vão ficar, tá? Ou não? Então fica. Rogério. Não, então adolescente fica. Amém? Vamos colocar em pé Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu vou ler na versão King James, você pode acompanhar aí. Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarda o teu coração, os meus mandamentos, ou no teu coração infiltre os meus mandamentos, mais próximo do original. Porque eles estenderão os teus dias, olha que coisa tremenda, e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Pai querido, nós sabemos que a tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meu amado? Nós estamos nesse mês, eu e o pastor José, pregando no livro de Provérbios. Domingo passado nós falamos sabedoria para a vida, e hoje é o remédio para a vida, que seria o elixir para a vida, né? E é um desafio, meu amado, tanto de manhã, eu estou pregando no capítulo 3, José vai pregar no capítulo 4, então você pode também ou assistir online ou vir aqui. Na versão da mensagem do Eugênio Peterson, eu gosto muito, você sabe disso, está assim: bom amigo, não se esqueça do que ensinei a você. Guarde meus conselhos no coração. Eles o ajudarão a viver muito, muito tempo. E você terá anos de muita paz. Eu gosto da versão do Eugênio Peterson, porque ela se aproxima mais da questão contemporânea. Mas a ideia por detrás aqui, meu amado, é aquilo que nós falamos na mensagem passada. Essa introdução nós temos que trazer. Imagina um homem que vivenciou tudo, um homem que teve todas as vivências de recursos, né, como Salomão teve, e de repente ele começa a questionar o que é a vida, o que a filosofia, como nós falamos domingo passado, a filosofia, a psicologia, todos esses segmentos humanistas sempre fazem. O que é a vida? Por que nós vivemos? De onde nós viemos? Para onde que nós vamos? O que Salomão fala, ele traz uma questão de nós tomarmos um posicionamento de reflexão. E talvez é isso que tem faltado muito, não só no meio evangélico está muito carente disso, de reflexões, tá? Mas na nossa sociedade contemporânea. Por que nós queremos tal coisa? Por que nós queremos nos vestir assim? E às vezes a mídia ou as mídias, sem você perceber, estão sim formatando a nossa opinião ou até levando a nossa questão de caminhar. Tá? Então, num aspecto de posicionamento, eu e você precisamos entender que quando a palavra de Deus vem nos convidando, ela sempre nos leva a uma reflexão. E essa reflexão que a palavra de Deus vem nos trazer, ou nos levar, é exatamente a resposta que Jesus veio trazer. Se você pegar todos, principalmente os evangelhos, você começar a torcer eles, principalmente no Sermão do Monte, talvez que resume grande o sermão, o grande questão contemporânea, objetiva, foco, né? O Dr. Martin Lloyd Jones e outros autores gostam de chamar o Sermão do Monte como uma contracultura. John Stott usa esse termo também. O Sermão do Monte é uma contracultura. O mundo está pensando assim, o Sermão do Monte vem, o mundo fala, a pessoa mais vitoriosa, a pessoa de sucesso é este. O mundo fala, não é nada disso. A pessoa de sucesso é aquele que reconhece as suas limitações, aquele que reconhece quem é o seu Deus. E é exatamente isso que esses dois versículos do capítulo 3 vêm trazendo. Tá? Se no capítulo 1 ele questiona, ou ele nos ensina, ou ele nos fala, você quer alcançar a sabedoria? Faça assim. Tá? No capítulo 2 ele vai trabalhar uma expressão que nós não vamos citar aqui. Ele cita muito filho meu, e nós já falamos domingo passado, isso é uma referência ao momento que ele estava com Davi, seu pai, no leito de morte, e Davi segura na mão dele. Tá? Eu gosto de imaginar a cena assim, tá? E fala, Salomão, conheça o Deus do teu pai. E aqui vem toda a experiência de paternidade, que é o capítulo 2. E o capítulo 3, então, abre isso. Guarda, pegue os ensinamentos. Antes de passar o próximo slide, preste atenção nisso, amado. E eu já falei isso algumas vezes, nós vivemos um período que nós temos mensagem para tudo quanto é gosto.
É só você entrar nas redes sociais, no YouTube, você tem trocentas mil igrejas, pastores pregando A, B, C, maneira, uns coerentes com a palavra de Deus, outros trazendo a humanização, forçando a palavra de Deus, e outros, desculpa a expressão, cheirando cola gospel. Porque há algumas aberrações que você fala, de onde esse cara tirou isso? Então, a questão toda não é essa gama, né, esse gourmet gospel de mensagem que nos é oferecido, mas qual é o padrão de avaliação e até de crítica que nós vamos ter. Porque você escuta uma pessoa falando bem de uma situação, aí vem outro querendo desconstruir aquela situação, aí vem outro falando que nenhum dos dois tem razão. Ou nós paramos para pensar e centralizar nisso daqui, ou então, e às vezes até saber quem é o autor, quem é o pastor. Nós temos já falado, eu falo muito isso para os meus alunos, eu até mostro os estudos de um determinado pastor que manja de hebraico, e todo mundo, nossa, que cara sério, só que quando chega na parte de Levíticos, ele anula todo aquele padrão de santidade. Não, você tem que ser feliz. Se você vai ser feliz com ele e com ela, não importa, Deus não está preocupado com gênero, Deus não está preocupado se você vai ter poligamia, Deus quer que você seja feliz. Olha os patriarcas, Deus abençoou, Deus disse para ter poligamia. É uma questão tão idiota sem conhecer o senso histórico. É que nem a crítica hoje daquela música, né? Por ele que eu estou morrendo. Então vem o Nicodemos, fala uma coisa, todo mundo, agora eu detesto essa música. Mas alguém já viu o que o autor estava se referindo? A João Batista. O autor, quando leu a vida de João Batista, falou, cara, ele perdeu tudo, por ele eu estou perdendo tudo, então eu quero perder tudo também. Então, às vezes nós pegamos, porque nós temos um monte de outras músicas assim, não vou deixar nada para trás, nenhuma unha minha, é bíblico, mas são declarações idiotas. Então, o que Salomão fala? Silas, fala para Monte Hebron, parar um pouquinho e começar a pensar e analisar. Então, vivemos não apenas um tempo de crise, mas também de decepção. Quem aqui não vive? E o brasileiro, meu amado, o brasileiro é algo que precisa ser estudado. A NASA precisa estudar o brasileiro. Não tem como. Precisa estudar o brasileiro. Porque nós sabemos de comandos ruins de pastores, mercantilização da fé, mas o brasileiro está lá porque a igreja é show. Nós sabemos de políticos mentirosos, mas está lá. Nós sabemos de roubos que acontecem, mas nós às vezes estamos curtindo. E eu fico, como é que um cara desse pode curtir um negócio desse? Às vezes, quando nós trazemos na questão comportamental cristã, evangélica, bíblica, acontece a mesma coisa. Então, é por isso que a nossa sociedade está decepcionada. E, às vezes, eu e você, sem querer, como diz o grande filósofo Chapolin, sem querer querendo, nós estamos incentivando esse tipo de comportamento. Então, talvez precisamos entender que é hora de começar a pensar um pouco o que é uma vida de santidade. Porque nós precisamos, não que nós vamos ser alienados, não que nós vamos usar aquelas roupas que nem os quaker, morar na chácara, sem ter internet, porque rede social é do diabo, www é 666, e eu acho que o anticristo vai usar as redes sociais, com certeza, e está todo mundo hoje, é pix para cá, é pix para lá, é medo daqui, é medo de lá. Então, todas essas questões, é como se Salomão fala, para com isso. Então, a sociedade está decepcionada, sim. Há uma desconfiança cada vez maior com tudo. As pessoas estão desconfiando, porque cada dia mais vai acontecer no meio evangélico. Porque vocês não acham, meu amado, que daqui a pouco tinha dado 5 anos. Então, na minha contagem, falta 2 anos, já passaram 3 anos. Desculpa a expressão, que esse inferno humanista, existencialista, entrou dentro das igrejas. Não só através da psicologia, e eu sou psicólogo. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Não só através das filosofias, tá? E eu gosto de filosofia, tem um lado bom, tem um lado ruim. Mas principalmente das redes comportamentais sociais, chamadas de coachings, motivacionais. Na minha contagem, falta 2 anos para um monte de gente se frustrar, porque, yes, você vai vencer, você vai ser cabeça, você vai conquistar, você vai ter 2025. Tem um pregador que fala, tudo que você não conquistou em 2024, eu profetizo, eu determino 2025 você vai. Meu amado, eu fico pensando, quem é esse cara para trazer uma esperança tão grande para o povo, se nem Jesus fez isso? No mundo tereis aflições. Quando vocês estiverem passando por dificuldades, lembre-se disso. Por um acaso, vos faltou alguma coisa?
Então, nós estamos criando essa desconfiança pelo nosso próprio comportamento. Não é isso que eu estou falando de você pregar um evangelho pessimista. Não, não, as coisas vão piorar. Não é isso. Eu sei que as coisas vão piorar, porque a Bíblia fala, nos últimos dias, leia o sermão de Jesus das últimas coisas em Mateus capítulo 24, 25, ninguém lê. O sermão das dores, como foi chamado por John Stott. Eugênio Peterson chama do sermão da escatologia nihilista, porque é um vazio que vai colocando lá, mas é Jesus falando, ó, haverá guerra, haverá isso, haverá terremoto, haverá aquilo, haverá incêndio. Ah, mas ele não falou do incêndio em Los Angeles. Ok, tá bom, ele não falou. Mas ele falou que a terra iria gemer. Então, quando você começa a olhar para essas coisas, e aí o que nós evangélicos fazemos? Em vez da gente olhar e dizer, opa, as coisas estão acontecendo, nós pegamos aquela frase daquela mulher, né, numa apresentação, num auditório em Los Angeles, que fala assim, olha, Deus deu zero, porque essa cidade não crê em Deus, porque essa cidade é do pecado. 5 dias depois, 10 dias depois quase, vem o fogo, e todo mundo fica curtindo aquilo. Meu amado, aquilo não é para curtir, é para pedir misericórdia. Porque se for um julgamento de Deus, misericórdia. Então nós estamos caindo num perigo que nós vamos ver, se nós chegarmos até o capítulo 9 de Provérbios, que provavelmente não vamos, não sei como é que vai ser. Mas num momento que parece que, quando Salomão fala, a partir desses capítulos 7 em diante, parece que a igreja está vibrando com o mal que acontece no outro. Bem feito. Está vendo? Deus pesou a mão. Ele era metido, arrogante, rico, viajava para Disney 2 vezes por ano, e até Deus pesou a mão. Nós estamos vivendo uma situação muito complicada. Então é isso que Salomão vem nos alertar. Então o que é o resumo desses 2 versículos? Primeiro ele vai falar de paternidade, e nós vamos já falar sobre isso. E nós começamos domingo passado. E eu repito o que eu vou te dizer aqui, existe uma carência de paternidade na nossa sociedade. Existe. Porque pais falharam. Pais falharam. Então você que está ouvindo isso, não tem filho, ou tem filho pequeno, ou você tem filho já grande, o que tem filho grande, ora por misericórdia, peça perdão, que só Deus para entrar na história e curar as feridas da sua história. Talvez você ir lá pedir perdão para o teu filho, não vai entender nada, mas Deus pode fazer, Senhor, como eu rei. Vocês acham que eu não tenho situações, porque o Malik, gente, eu abri um parênteses, você não tem ideia como era um Malik de 9 anos de idade, ele tem quantas... 64 cicatrizes no corpo, tá? De tanto que ele se machucou. Uma vez eu estava pregando, imagina a igreja assim, tinha aquele, como se fosse aquele andaime montado ali, e eu só pensei, quem que é o maluco do pai que está deixando aquela criança subir lá? E eu continuei pregando, eu pensei, vai todo mundo correndo, pegando a criança, levando para o hospital. Termina o culto, é o Malik. Sei quantos pontos ele levou aqui na testa. Então assim, eu tive que pegar pesado com o Malik, mas aonde que eu quero fechar a linha de pensamento? E eu me pego, até hoje, dizendo assim, nossa Senhor, eu quero te pedir perdão. Eu pedir perdão porque eu peguei pesado. Então, se o teu filho já está velho, faça isso. Se teu filho ainda está na faixa etária de 6 a 13 anos, abrace. Seja pai. Assuma a sua responsabilidade. Eu não estou falando para as mães, tá? Estou falando paternidade. Seja sacerdote. Não seja o cara chato. Não seja o cara que vai entrar querer saber o que ele está fazendo, o que não deixa de fazer. Converse para saber o que ele está fazendo. E se você tem filho pequeno, comece a orar para um fundo de caixa para as escolas. Viu? Ou então ore para Monte Hebron montar uma escola cristã e cada membro daqui ser abençoado. Também ele vai falar, não esqueça, ele vai trabalhar muito isso, trazer a memória, ele fala aqui do comodismo, fala das prioridades da vida. Esse versículo aqui que nós já vamos ver, vai lançar uma pergunta fantástica, que a humanidade está perguntando. Qual é a tua prioridade? Quais são as tuas prioridades? Meu amado, o americano tem muito disso. Por isso que se você vê tanto o Android como o iOS, aqueles aplicativos, né, para task, né, fazer hoje, fazer amanhã, o americano ama isso. Nós, brasileiros tupiniquins, não somos muito adeptos a isso, mas é uma falha. Porque às vezes é interessante você colocar plano para o mês de janeiro e colocar ali como alvo. E às vezes é interessante você colocar, escrever o que você quer fazer no dia de hoje. Eu esqueci meu chá em algum lugar, hein? Ah, está aqui. Fazer no dia de hoje, tá? E esquecer com o passar do tempo, ou o passar do dia. Sim, porque nós esquecemos. E se nós não temos uma agenda, nós esquecemos. Por isso que Deus fala, faça uma ceia, traga isso à memória.
Por isso que a palavra de Deus fala, guarde a minha palavra no teu coração. Por isso que a palavra de Deus fala, leia, Paulo e tantos outros, leia, medita na lei do Senhor. Por quê? Porque nós temos essa tendência a esquecer. E o resultado de tudo isso é uma coisa que eu amo, que é o que eu e você desejamos, que é o elixir da vida, que é a plenitude dos dias. A palavra aqui no original é você estar cheio, não de bens materiais, mas da paz de Cristo que excede a todo entendimento. Aí sim você pode estar num lugar simplório aos olhos matemáticos, financeiros da humanidade, ou você pode estar num lugar extremamente luxuoso. Você pode estar num desses lugares, mas você vai estar plenamente feliz, em paz, em qualquer um desses lugares. Há uma diferença entre solidão e estar sozinho. Há muitas pessoas que estão sozinhas, mas não estão na solidão. E há muitas pessoas que não estão sozinhas, mas estão na solidão. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Meu filho, não te esqueças. Essa palavra no hebraico, a palavra shakar, que significa deixar de cuidar. Eu gosto muito dessa segunda parte. Deixar de trazer a memória. O que Salomão está dizendo é, Monte Hebron, não deixe de trazer a sua memória tudo aquilo que você tem aprendido, tudo aquilo que algum pregador aqui, ou mesmo na hora do louvor, alguém falou e foi rema, ou palavra viva no teu coração. O que você tem feito com isso? Eu assisto pregadores que eu gosto, tá? Tem que virar bastante, está bem vazio hoje, eu coloquei pouquinho. Pregadores que eu gosto, porque eu seleciono. E muitas vezes, meu amado, eu tenho que escrever, já tem situação que eu estou vindo para cá, eu estaciono o carro ali, tá? Pega, ou então eu venho martelando aquela frase para quando chegar escrever. Porque são frases de impacto, eu gostei disso, eu quero que isso seja verdade na minha vida. Então, muitas frases, algumas que eu coloco aqui, são resultado de frases que eu escutei e o Espírito Santo trabalha, acrescenta, aumenta, sei lá, mas que se torna rema no meu coração. Então é mais ou menos isso, o que nós estamos trazendo na nossa memória. E aqui, amado, nós poderíamos sair do objetivo da mensagem de hoje e ir para uma área muito fantástica, especial, é o que as pessoas têm trazido ao pensamento. Porque se você olhar para o caos, você vai se encher de caos. Para a cultura grega, os olhos é a janela, né, o som, mas vamos colocar, é a janela da alma. O que você, não é você olhando, mas é o que você está colocando o teu olhar, se torna a janela da tua alma. Então, às vezes, não adianta você tentar dizer uma mantra, uma frase gospel de impacto, né? Que o Senhor vai na frente abrindo as portas, aleluia! Mas se você está olhando só o desespero, o caos, e muitas vezes você está olhando, né, para você no sentido de auto-justificar, e não como aquele outro que entrou no templo e disse, ai de mim que sou um pecador. Então, nossas crenças fazem diferença. Esquecer ou deliberadamente de obedecer os mandamentos de Deus é atrair sobre nossa cabeça juízo e maldição. Meu amado, não precisa, não tem aqui, meu querido. Mas eu vou aceitar para te abençoar. Deus te abençoe, viu? Quando você olha para essas questões, meu amado, entenda bem isso. Tá? Você não precisa de um parente serpente para te amaldiçoar. Você não precisa de um vizinho maluco que fica jogando feitiço e até jogando na porta da tua casa. Você não precisa disso. Porque às vezes você mesmo, não vou colocar nós somos a porta de entrada das maldições. É isso que eu quero que você entenda e eu vou explicar. Maldição sem causa não tem legalidade no mundo espiritual. Joia. Mas muitas vezes nós damos legalidade. Nossa postura, o nosso comportamento. Eu já falei que a igreja fica combatendo pecados na área sexuais e esquece de combater pecado da fofoca, da inveja, da intriga, de situações até de frases desnecessárias. Então, quando você começa a olhar esses pontos, nós precisamos pensar o seguinte, eu estou sendo bênção ou eu estou sendo maldição? Não significa, meu amado, que você não vai ter uma pessoa de confiança, que você vai literalmente lavar os pés. Aí eu tenho pessoas que eu falo, nossa, o fulano fez isso, uma misericórdia. Nós somos humanos, nós temos necessidade, às vezes, de compartilhar. Só que, qual é a motivação
Qual é a malignidade? Porque é uma diferença você falar, puxa vida, né, olha o que aconteceu, você viu só o que aconteceu? É que nem agora que eu brincando com o rapaz, não, o pastor dando duro no rapaz, tadinho do adolescente que está se esforçando. Ou você olhando, não, ficou engraçado aquela cena. Depende como que você vai olhar. Está tudo uma questão de luneta, como dizia Guilherme Arantes. Quem que é louco, quem que é careta, depende da luneta do observador. Então, tudo é uma questão, você entender, maldições, elas são causadas por nós que damos brecha. A pessoa pode jogar mal olhado, pode jogar macumba, pode fazer o que for, maior aquele que está em nós. Mas será que aquele que está em nós, nós temos comunhão com ele? Nós nos relacionamos com ele? Daquele último dia ele vai dizer, pode vir, amado meu, para o lugar que eu vos preparei. Ou ele vai dizer, misericórdia, né? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não conheço vocês. Não, mas não, eu frequentava a igreja tal, eu fazia isso. Eu não conheço vocês. Então, isso nós precisamos entender. A paternidade, meu amado, envolve integridade e respeito. Filho meu, não te esqueça. Um pai que cobra isso, ele tem integridade. Integridade e respeito são duas palavras muito fortes. Integridade é aquilo que você está mostrando para o teu filho. Integridade é aquilo que o teu filho fala, meu pai é sério. Integridade é aquilo que você se espelha, né? Eu sempre conto o lado bom da minha família, do meu passado, e vou sempre continuar contando, tá? Mas eu também tive algumas situações ruins na minha relação com o meu pai. Mas, olhando os lados bons, vem lá, uma das coisas que o meu pai me ensinou, sabe o que é? Ajoelhar. Ajoelhar. Ele, como um outro pregador, que eu também tenho uma história fantástica, meu pai tinha uma almofada. E ele tinha um fusquinha, depois ele conseguiu melhorar, comprou um TL. Nem sei se alguém conhece o que é um TL aqui? Ah, joia, não estou sozinho, comprou um TL. Mas aquela almofadinha ele trocava de carro, acompanhava. E ele falava, Silas, eu não sei aonde que eu vou parar. Se eu paro num posto de gasolina, eu coloco essa almofada, eu ajoelho, porque eu agradeço até aqui a boa e poderosa mão do Senhor. Se você perguntar, Silas, o que você mais aprendeu com teu pai? Foi dobrar os joelhos. Foi dobrar os joelhos. Respeito. Você respeita o seu filho? O seu filho se sente respeitado por você? Que às vezes nós confundimos autoritarismo paterno com acolhimento paterno. Então é uma coisa muito diferente. Como a palestra não é de paternidade somente, mas eu quero que você pense um pouco nisso, tá? Não erre como Jessé ao pensar que Davi era insignificante. Ninguém para pensar, né? Por isso que alguns rabinos dizem até que Davi era filho, né, de uma relação extra. Eu não acredito nisso. Eu acredito que na postura estética, quando Samuel chega e fala, eu vou escolher o rei, qualquer pai, não, então tem que ser esse aqui, cara. Esse aqui é o mais forte. Esse aqui eu garanto. É uma coisa natural. E vai. Tem outro filho? Eu tenho um pequenininho lá, mas esse aí está longe de ser quem você está procurando. Não vamos julgar Jessé. Tá? Mas quando eu coloco que não cometa o erro, saiba que por menor que você pense ou você ache, nenhum filho é insignificante. Meu amado, não foi uma guerra de espermatozoide que fez com que teu filho nascesse. Foi uma escolha de um espermatozoide para o teu filho nascer. Nós somos crianças, vocês entenderam? Tá? O teu filho nasceu, ou você tem que ver aquilo que Jeremias fala, tá? Quando Deus fala, desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te separei. Davi vai falar isso no Salmo 139, de uma forma estrondosa, maravilhosa, eu sei que o Senhor me escolheu. Então, essas questões é de alguém que entende que Deus nos conhece desde o ventre. Desde o ventre. Muitas vezes, num período que até meu pai estava fora de casa, mas é uma longa história, e minha mãe acionava ele, meu pai ia me tirar de algumas situações inadequadas. Ele nunca me deu bronca. Ele nunca puxou minha orelha, ele nunca bateu. Sabe o que ele falava? Vocês sabem, Silas, eu te consagrei a Deus. Um dia Deus vai te pegar. E naquela madrugada de julho de 1977, Deus me pegou. Deus me pegou. Deus me pegou. Então, ore e saiba que não existe filho insignificante. Uma família estruturada é o elixir da vida adulta, meu amado. Quantas famílias desestruturadas, e elas não sabem, você não tem ideia o que uma separação faz na cabeça dos meninos, ou mesmo dos adultos.
Já atendi casamento ou situações de filho adulto, casado, que vem para uma terapia e fala assim, eles me chamam de doutor, né? Doutor, eu não esperava isso dos meus pais. Parece que eles só esperaram nós sair de casa para eles se separarem. Eles eram um modelo de casa, eles eram um modelo de família. Ninguém sabe o que estava acontecendo, mas enfim, tá? Mesmo uma separação na fase adulta machuca. Quanto mais numa fase de adolescência, quanto mais numa fase infantil. Brigas familiares, agressões familiares. Você sabe que eu atendo muitos filhos de pastores. Sabe qual que é o problema maior de filhos de pastores que estão rebeldes, mas rebelados contra Deus, ao ponto de não acreditarem em Deus, e muitos foram para... Aqui nessa nossa cidade, por favor, entenda o que eu vou falar. Nós temos muitas pessoas, moças que aderiram outro caminho, até na questão de identidade sexual, e rapazes que também aderiram outros caminhos, até na questão de identidade sexual. E aí você, filho de pastor, aí você fala, quem que... E eles têm uma frase em comum. Meu pai pregava algo que ele não vivia em casa. Ele falava do amor, falava do perdão, mas em casa ele era insuportável. Então, vamos estruturar as nossas famílias. Às vezes, meu amado, somos como Absalão, estamos na cidade de Jerusalém, mas nós não estamos na face do rei. Uma das coisas que Salomão vai guardar no coração dele, não esqueça, meu filho, de estar na presença de Deus. Quando Davi fala, não esqueça do Deus do teu pai, que esteve com ele. É isso que Salomão deve ter pensado. Eu conheci o Deus do meu pai. Eu sei da história do gigante que ele matou. Eu sei da história do que ele conquistou, os zebedeus, os filisteus e os amorreus. Eu sei das vitórias que o meu pai teve. E ele sempre fala que Deus estava do lado dele. Eu conheço o Salmo 91, não sei, mas vamos colocando aqui, né? O Salmo 91, o Salmo 124. Eu conheço todos esses salmos que meu pai escreveu, expressando a gratidão da presença de Deus. Então, meu amado, o problema de Absalão também teve falas de Davi. Uma vez eu preguei no Dia dos Pais, sobre os erros de Davi com Absalão. Não é isso que eu quero falar. Mas Absalão, por não saber lidar com aquilo, ele estava aos arredores do palácio. Muitas pessoas machucadas, magoadas, decepcionadas, estão andando em círculo, atrás da bênção, atrás da igreja do sucesso, a igreja que vai trazer a resposta, a igreja daquilo outro, tá? E esquece às vezes que é uma entrega e colocar a nossa vida diante do altar. Então, qual é o papel dos pais, segundo a palavra de Deus? Primeiro papel, meu amado, modelar a palavra de Deus na vida dos seus filhos, está lá em Hebreus. Segundo papel, ensinar. Você modela e aí você ensina. Esse ensinar é dar testemunho. Não se ensina sem dar testemunho. Aquela coisa pedagógica, ludo, né? Você vai trabalhar com massinha, então você tem que mexer na massa com o teu paciente ou com a criança para ela aprender a mexer também. E por último, meu amado, comissionarmos filhos segundo a palavra de Deus, declararmos a bênção de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Mesmo que naquele momento eu e você não estejamos enxergando nada, é tempo de nós declararmos. Mas guarde no teu coração os meus mandamentos. A palavra guardar, a palavra natsar, significa observar, manter, bloquear na memória. Entenda bem isso. Esse bloquear na cultura grega, hebraica, significa você, literalmente, por isso que o judeu ortodoxo, tá? Principalmente um costume que eles tiveram na década de 70, depois de Cristo, quando Tito invade Jerusalém, eles pegam a palavra e colocaram dentro de uma caixinha, colocaram aqui, e a marca na testa. Se você for ali no Bom Retiro, se você for para Jerusalém, os ortodoxos têm uma caixinha aqui, principalmente no sábado, que é essa ideia. Eu estou bloqueando a minha mente de tudo quanto é outros pensamentos, decepções, frustrações, medos, ansiedade, e eu estou apenas colocando a palavra de Deus como se nesse ato profético eu estou dizendo, ô cabeça dura, escute aí, creia no Senhor. Problema nosso, meu amado, e essa palavra também vai aparecer lá, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O problema nosso é que tem pessoas aqui que guardam tão bem guardado que não acham mais, né? Em casa nós temos um refrão, não dê nada para a Anja guardar. A Anja guarda, mãe, onde é que você guardou? Olha, eu guardei tão bem guardado, mas perdeu, não lembra mais. Então, em casa, pai, se eu guardo, não dá para a mãe guardar. Já é assim, porque ela guarda, mas ela não lembra onde é que guarda. Esses dias ela fez uma faxina em casa, achou um monte de coisa. Olha, nessa aqui que o Mário estava procurando, há 3 meses atrás. Nossa, nessa aqui estava procurando 2 anos atrás. E assim vai, né? Ela vai achando.
Então, mas é onde que eu quero chegar? Esse guardar, meu amado, que Davi fala agora lá no Salmo, ele está dizendo, pega essa palavra, traga a sua memória. E aí, se você tiver essa palavra bloqueada nos seus pensamentos, os seus pensamentos são resultado de um comportamento, porque nós, antes de agirmos, olha, o corpo humano é tão fantástico que antes de nós agirmos, nós pensamos. Mesmo que você não ache, mesmo aqueles atos no impulso, nós nem deu tempo de pensar, deu sim. Se você conseguisse entrar em câmera lenta, você para, meu Deus, e fala. Hoje nós estávamos vindo assim, tinha um galho de uma árvore aqui, e eu achei que era um cachorro aqui na rua. Não pensei duas, em fração de segundo, joguei, vou proteger o cachorro e pegar o galho da árvore, né? Aí, você não viu o galho? Eu falei, eu vi, mas era um ou outro. Então, foi uma fração de segundo? Não. Se você, e aqui eu venho um adentro, mas se você se treinar, você consegue, isso é sério, a neurolinguística permite isso. Você consegue, nosso pensamento cognitivo cartesiano, você consegue até antecipar as coisas, como se você sair vai acontecer, sair do curvo e visse, olha, eu tenho que fazer aqui, ali, senão aí você, olha. É como se você visse um pouco à frente. É essa a ideia que nós precisamos ter, guardar no nosso coração. O coração é o centro da personalidade e de nossas decisões. Na cultura hebraica, tanto é que, quando nós estávamos em contato com os judeus, né, uma vez lá na sinagoga, põe a mão no teu coração, todo mundo botou aqui, e os que eram os judeus botavam a mão aqui. Aí eu fui perguntar, não, porque para nós o coração é aqui, é o fonte da memória. Aí eles falaram que vocês pensam no coração como órgão, nós pensamos no coração como centro das decisões, então é aqui, né? Então a gente brincava, né? Põe a mão no teu coração, né? Então não colocava assim. Mas é exatamente isso que o hebraico está querendo nos ensinar, tá? Aqui é o centro das nossas decisões, então vamos tomar cuidado. O coração longe da comunhão com o Senhor perde todo o senso de prioridade. Meu amado, nós não podemos falar em prioridades espirituais se nós não temos uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra. E não venha me dizer que você não tem tempo, porque você tem. Porque você tem. O Risa, esses dias até o seu Onohara, olha só, o seu Onohara, né? Gosto daquele rapaz cabeludo, o cabeludo é por minha parte, viu, Risa? Gosto daquele rapaz cabeludo, que ele não desiste, todo dia, 10 para 7, 5 para 7, ele está encostando o carro aí. Eu falei, amém, você sabe o que ele vem fazer? Sei, ele vem orar por nós. Eu falei, isso mesmo, ele vem orar por vocês. Meu mano, não existe, e se você está passando perto, se de repente você trabalha aqui perto, você tem condições de vir, é das 7 às 8, não é culto pentecostal que fica até às 10, não, é das 7 às 8. A única coisa pentecostal que tem lá é que canta hino da harpa. Mas é até bom para você ver que tem hinos muito bacanas ali na harpa, né? Então, como então manter nosso coração em intimidade com Deus? Meu amado, de novo eu respondo com aquilo que Tertuliano no século II falou. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e uma vida de comunhão com os santos vai nos levar, traçar o nosso coração a termos intimidade com o Senhor. Não tem outro jeito. E ali acrescentarão vida longa e paz a ti. A palavra acrescentar aqui é a palavra ora, que significa estender, apresentar, ou alongar, que está perto de estender. Mas esse alongar, meu amado, é pegar o que nós temos, que está no nosso coração, e acrescentar um alongamento. É como se nós simplesmente víssemos algo extraordinário. Todos nós queremos vida longa, e ele fala, não é apenas na questão genética ou questão cronológica, né? Na questão de uma faixa etária, mas é numa questão existencial. A vida longa na velhice, ela é uma questão circunstancial. Nós tivemos uma pessoa há pouco tempo atrás que morreu com 102 anos. A avó Suzy, há 3 semanas atrás, vai fazer 95 anos. 95 anos. Entendeu? Então não é só uma questão cronológica. Graças a Deus ela morreu também nisso que eu vou falar. É vida e vida na sua plenitude. Deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Esse é o sentimento mais cobiçado pela sociedade. Paz. Você saber que mesmo que o amanhã prometa, projete, ou você está lendo coisas absurdas que vão trazer medo, você sabe que com Cristo no barco, tudo vai muito bem
e passa o temporal. Uma música lá do tempo de Noé, tá? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal, né? Quando nós éramos crianças, logo alguns meses depois que a arca de Noé parou aqui, nós cantamos esse cântico. Eu cantei muito esses cânticos. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. O coração é a fonte da vida, o centro da vontade humana. Então, se nós queremos prolongar esse coração, trazer uma razão pela qual, né, nós estamos vivos, meu amado, porque a pior coisa que existe é o que é alguém chegar para você e falar assim: qual que é a sua razão de viver? Nós não somos aquilo que Chico Buarque cantava, né? Todo dia eu levanto cedo para tomar café e ela me beija com aquela boca e eu vou trabalhar a roda viva. Quantas caem nessa ciranda da vida? A roda, né? Não, meu amado. Nós temos um objetivo. A religião cristã, bíblica, é a única que proporciona não uma volta, não uma reencarnação, não fazer tudo de novo, nos proporciona a legalidade para entrar na Nova Jerusalém. Se você não sabe que você está aqui, pelo menos você fala assim: eu estou esperando a trombeta tocar, no mínimo isso, porque eu vou entrar na Nova Jerusalém. Mas enquanto isso eu quero viver o melhor que Deus tem para a minha vida, sim, mas eu também quero dar o melhor que Deus espera de mim, que é o meu coração. E isso nós precisamos entender e avançar. Não podemos ser negligentes com a vontade de Deus. Enquanto Abrão esteve com Ló, você percebeu que Deus não abençoou Abrão? Abrão teve que romper, porque Deus falou: saia da tua terra, vá sozinho, e eu vou te abençoar, te darei essa terra. Aí na hora que ele está arrumando as malas, vem um sobrinho dele: ô tio, onde é que o senhor está indo? Eu estou indo. Aí posso ir com o senhor? Deixa eu ir. Aí Abraão fala: vem. E todo o problema de Abraão com Ló, vocês conhecem a história. Às vezes sociedades, amizades, às vezes, sabe, são coisas que Deus está dizendo: enquanto você não romper isso, às vezes até relacionamento, meu amado, enquanto você não romper isso, eu não vou te abençoar. Uma vez, uma pessoa fez sociedade financeira com uma pessoa não cristã. E ele chegou para mim e falou assim: pastor, o meu sócio é dessa religião afro, ele vai lá pedir a bênção dos santos. Então o senhor ora para Deus abençoar, para eu mostrar para ele que o nosso Deus é maior. Eu falei: Ele vai dizer assim, no mínimo 50%. Agora, você acha que Deus vai entrar em competição? É mais fácil Deus não abençoar. O que é isso, pastor? Isso é muito sério. Enquanto Abraão não rompeu, não seja eu e você negligente com aquilo que é a vontade de Deus. Não seja negligente com aquilo que Deus já colocou para você fazer, teus dons e talentos. Não seja negligente com o teu chamado. Pastor, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei. Então ore para ser rico e ser um bom dizimista, amém? Mas que de alguma forma Deus vai querer te usar, Ele vai, porque não existe algo desconectado. Eu e você somos um grande quebra-cabeça com peças que Deus montou. Ele simplesmente está encaixando, e que seja encaixado na hora certa, no momento certo. É uma questão de nós entrarmos nessa existência. Então, enquanto Abraão não se separou de Jó, Deus não continuou o propósito na vida dele. E aí depois, e assim mesmo Abraão fez muitos erros. Nós falamos de Agar domingo passado. Fez muitos erros. Mas o propósito que Deus tinha para a vida dele se cumpriu. Entenda bem isso antes de passar no outro slide, nós já estamos acabando. Mesmo diante dos nossos erros, fracassos, limitações, Deus não pega o propósito, desistir do Silão. Não quero mais, não. Eu acho que Deus senta e fala para os anjos: fica de olho no Silas, quando ele se posicionar, me avisa que eu vou começar a liberar as bênçãos. Talvez é isso que Deus está esperando da minha vida e da sua vida. Um posicionamento. E posicionamento não significa que você vai ser super santo ativar. Não significa que você vai ter, né, um escudo do Capitão América para defender todos os dardos. Não significa nada essa idiotice que o pessoal fala aí. Significa que você vai, mesmo que cair, mesmo que tiver falhas, você não vai justificar. Você não vai tentar explicar o teu pecado, mas você vai dizer: Senhor, eu preciso confessar. E eu confesso não porque eu estou com medo de ir para o inferno.
Eu confesso porque eu amo a tua palavra. Eu confesso porque eu sei que o Senhor é bom. Eu confesso porque eu vejo a tua boa e poderosa mão. Eu confesso porque eu entristeci o templo do Espírito Santo. Eu confesso porque eu não quero mais isso. Eu não confesso por medo do diabo. Senhor, eu estou confessando agora para o diabo não catar no meu pé à noite. Não, meu amado. Eu estou confessando porque eu amo e eu quero viver uma vida de santidade. Fé não é aproveitar as oportunidades, e sim depender da provisão de Deus. Por isso que esse humanismo determinista tem feito pessoas caírem num fracasso horrível. Pessoas decepcionadas. Eu fiz tudo para aquela igreja. Eu estava numa igreja, até brinquei com uma pessoa que estava do meu lado, o pregador, como Abraão, entrega o teu Isaac. Você tem que entregar o teu Isaac. Vem trazer o teu Isaac aqui. O teu Isaac é o carro, traga. O teu Isaac é o salário que você acabou de receber, o 13º Natal. Traga tudo aqui, traga o teu Isaac. Aí eu falei para essa pessoa, será que ele vai lembrar que Deus devolveu o Isaac? Porque às vezes nós queremos só pegar o Isaac e esquecemos que Deus devolveu o Isaac, né? E eu falei, eu brinquei, falei, vou lá levar esse aqui, acabar o culto, me devolve. Não, você doou para Deus? Não, foi o meu Isaac, me dá de volta porque Deus devolveu o Isaac. Brincadeiras à parte, nós precisamos entender que fé, eu tive uma oportunidade de ouro, isso não é fé. Meu amado, entenda duas coisas, tá? A primeira é o seguinte, existe o cara que é bom, ele tem um talento, ele é empreendedor, ele tem uma mentalidade assim, rápida. Esse cara tem uma probabilidade muito grande de fazer bons negócios, de prosperar aqui, prosperar ali, tá? São pessoas fantásticas. Até hoje, no mundo da tecnologia, principalmente ligada à computação, Steve Jobs é o cara. É o cara que sacou algo. Por que eu vou ter esse trambolho se eu posso colocar isso aqui? Nunca esqueço, no dia que ele foi lançar o iPod, aquele aparelho de música, ele chega, pergunta para os homens assim, você sabe para que serve esse bolsinho aqui? Sabe esse bolsinho aqui da calça jeans? Aí todo mundo serve para isso, ele coloca o iPod aqui. Fantástico, olha a sacada do cara. Só que esse cara não tinha aquilo que eu estou falando, que falei domingo passado. Isso aqui é uma coisa, habilidade é outra. A habilidade que Deus dá, meu amado, talvez você não vai ser um Steve Jobs, tá bom? Mas aquilo que Deus te colocar para fazer, e aquilo que você começar como empreender, Deus vai te capacitar. Agora, o que nós precisamos aprender é depender de Deus. A dependência de Deus é muito cruel, porque nós falhamos. Nós falhamos. Eu canso, nesses 42 anos de pastor, eu tenho muitas pessoas desempregadas. Pastor, olha, porque quando eu for empregado, quando Deus me abençoar, ou nessa vaga, ou naquilo outro, eu vou ser dizimista. Deus abençoa. Ah, não, mas eu li no Velho Testamento e comecei a ser dizimista. Sai da igreja. Ou então, pastor, se Deus me abençoar aqui, eu vou me comprometer com aquilo. Deus abençoou. Não. Foi emoção, pastor. Imagina se Deus trabalhasse com as emoções também. Não, foi emoção. Então, nós que temos que sermos moldados ou modelados pela palavra, e não o contrário. Porque tem pessoas que pegam, a palavra e começam, Senhor, está aqui na tua palavra, meu amado. Já vi gente jogando Bíblia, gente cheirando Bíblia, gente rasgando Bíblia, já vi de tudo. Mas são poucas pessoas que se deixam ser modeladas pelo padrão da palavra de Deus. E vou te dizer uma coisa muito séria, meu amado. Se um dia você levantou a sua mão e entregou a sua vida a Jesus, aceitando Ele como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em você. Se o Espírito Santo habita em você, você não precisa saber muito da Bíblia, porque Ele, como autor, Ele sabe. Então, a partir do momento que você fala, Senhor, eu quero ser modelado pela Tua palavra, Ele vai te modelar. Mas se você pediu paciência, qual é a única maneira dele tratar a paciência? Trazendo situações que te levam a ter paciência. Senhor, eu preciso trabalhar no meu domínio próprio. Ele vai trazer situações para que você... Se lembra daquela cena do Todo-Poderoso 2, Que é o Morgan Freeman, que faz o papel de Deus, discute com uma mulher. Se você pede fé, Deus vai trazer situações para você exercitar a sua fé. Se você pede isso, Deus vai trazer aquilo e ela fica pensando. Porque às vezes nós não paramos. Deus quer nos modelar para que a palavra de Deus seja verdade. Eu nunca esqueço a minha entrevista, que foi muito difícil, 18 anos de idade, quando eu fui fazer minha primeira, quase 19, primeira entrevista para entrar na faculdade de teologia no seminário. Eu era mais gago do que eu sou hoje. Então eu
fazia assim. Mas em toda a entrevista o cara, calma, só calma. O que me chamou a atenção, meu amado, foi a Bíblia dele. Eu nunca esqueço da Bíblia dele. Era uma Bíblia toda riscada, mas toda sublinhada, de várias cores. A Anja faz muito isso até hoje. Aliás, essa aqui que está toda sublinhada, eu peguei dela, tá? Toda sublinhada, olha aí. Tá? Toda sublinhada. E enquanto ele falava comigo, me mandava me acalmar da minha gagueira, eu ficava olhando para a Bíblia. E sabe o que eu pensei? Falei, Deus, um dia eu quero manusear a tua palavra desse jeito, como ele manuseia. Olha aqui, ó. Ele que me falou, ó, Jeremias também era gago. Ó, tem outro gago aqui, ó, Moisés. Então, meu querido, eu vou deixar você entrar para a faculdade, porque tem 2 gagos na Bíblia, vai ter o 3. Sou de olho. Mas o ponto principal é, quando eu olhei ele manejando aquela Bíblia, eu falei, Deus, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Vocês não têm ideia, meu amado, das imagens da missão Portas Abertas, quando eles entraram, principalmente quando os muros de Berlim caíram, e eles entraram mais, não só na Alemanha, mas eles aprofundaram naqueles cidadelas ou vilas que não tinham a Bíblia, eles levaram. As pessoas pegavam a Bíblia assim e choravam, e beijavam. Ah, pastor, é fanatismo, é idolatria. Não, meu amado, beijavam, isso aqui não é idolatria não, está amarrado. Não, para com isso. O coração delas estava dizendo, eu tenho hoje a palavra de Deus comigo. O problema nosso é que nós temos a palavra de Deus à escolha, todas as versões, mas não existe nenhuma versão na minha vida. Quando eu dou aula de hermenêutica, os meus alunos perguntam, pastor, qual que é a versão bíblica que o senhor recomenda? Aquela que o seu coração se deixar ser modelado. Essa é a melhor versão bíblica. Algumas falas, meu amado, formam crenças, mas algumas não têm legalidade. Já viu falas que formam crenças? Quer uma fala? Eu determino. Você vai ser cabeça. São falas, e às vezes eu tenho muito medo com determinadas falas, porque formam crenças. Não, mas o pastor falou, foi pregado assim, que nem esse pregador aí, né? O David, eu vou citar o nome, porque ele está na rede social, não faz mal, que ele pregando uma igreja grande lá na Flórida, tá? E ele fala, tudo que você, aquele óculos dele, né? Tudo que você não recebeu em 2024, Deus vai dar em 2025. Aí Deus fala, ué, ele está me botando numa situação difícil, né? Sabe a piada do Rabino? Desse ano. Assim que Pedro e Deus estavam conversando no céu. É rapidinho, tá? Pedro, ela já faz, que agora ela está discreta, ela não faz mais assim, ela faz assim, ó. E aí Pedro falou assim, Deus, deixa eu passear lá na terra, ver como é que estão as coisas. E Pedro vem, passa um tempo aqui, aí Pedro volta, e Deus fala, como é que estão as coisas na terra? Falou, Deus, tem uma coisa boa, uma coisa ruim. A coisa boa é que eu estou rico, tem farmácias no meu nome, farmácia São Pedro, tem fazenda São Pedro, eu estou muito rico. Ué, e qualquer coisa ruim? O senhor está devendo para um monte de gente. Ó, Deus vai pagar, Deus vai pesar a mão. Aliás, o senhor tem que ir lá matar um monte de gente, fazer um monte de coisa, porque ó, Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer aquilo. E tem mais, Deus, tem um monte de coisa que o senhor não cumpriu, porque falaram que o senhor ia fazer isso, fazer aquilo, determinaram. Vocês estão entendendo? É exatamente o que esse pregador fez. Meu amado, é claro que eu também quero profetizar que você não recebeu em 2024, 2023, que você não recebeu até hoje, você recebe em 2025, amém. Que você tenha a tua casa própria, num condomínio que você escolher, o carro que você escolher, a família que você escolheu, no caso, tá? A família que você escolheu, mas aquilo que é projeto teu, não tem dificuldade, eu também quero isso para a minha vida, eu sei que você também quer. Mas nós não podemos esquecer aquilo que Deus quer, que é o meu e o seu coração. Mesmo numa casa simples, num apartamento simples, num carro simples, né? Numa situação simples, mas dizendo, em tudo eu dou graças, porque até aqui nos ajudou e tem me ajudado o Senhor. E não olhar do lado e dizer, por que ele tem, porque eu não tenho. Garfield, um filósofo, Gatal, dizia que a grama do vizinho sempre é melhor até você descobrir que ela era artificial. Há muitas pessoas com gramas artificiais, você dizem, como que o cidadão consegue manter a grama daquele jeito? Às vezes nós precisamos tomar essa decisão. A mesma graça que salva o pecador é a mesma graça que abre as portas. Sim. A mesma graça que vai abrir as portas, porque as portas são abertas não por merecimento, mas por misericórdia de Deus. Eu estou indo na tua frente, eu vou endireitar os caminhos para que você entre. Deus tem portas que Ele abre, sim, que abram portas de 2025 de bênção. Tá? Já vou falar no final, nós terminamos o jejum hoje.
Tá? Os 12 dias de jejum e oração. Não sei quem acompanhou, mas foram 12 dias de jejum e oração. E eu espero que aquilo que foi liberado, aquilo que foi alinhado ao mundo espiritual, venha. Que sejam coisas materiais, que sejam coisas espirituais, que sejam melhor. Alguém reparou que nós pintamos a igreja? Amém. Você viu? Ficou bonita a entrada, né? Glória a Deus. Pintamos aqui também. Aliás, pintamos tudo, né? Falta só agora um pouco o Ministério Infantil e do lado. Tá? Então, eu quero pessoas fiéis, que tenham prosperidade, riqueza, e que chegam e falam, pastor, está aqui uma oferta. Porque necessidade nós temos, mas a fidelidade de Deus é maior. Então, Deus abre essas portas. Deus precisou apenas de uma noite para tirar Israel do Egito, meu amado. Mas levou 40 anos para tirar o Egito de Israel. Se você não guardar as palavras de Deus no teu coração, você corre o risco de ficar perambulando no deserto e não viver as promessas da terra prometida. Aquilo que Deus tem e aquilo que Deus abriu para a minha vida e para a sua vida. Então, meu amado, precisamos desse elixir da vida, centrada na palavra para 2025. Não é o que o pregador Silas está falando, nem o pregador Ipsos está falando, mas é aquilo que a palavra de Deus vai falar para mim. E não venha, meu amado, vamos ver o que saiu aqui. Procurando os marinheiros fugir do navio, tendo arrombado no bordo do mar, pretexto que estava Jonas. Eu não quero isso para a minha vida, não. Entendeu? Não é isso. Tenha uma disciplina. Eu vou ler as cartas de Paulo. Eu vou ler o livro de Êxodo. Quero saber como é que Deus tirou esse povo do Egito. Não abra assim, bota o dedo, porque você pode cair em coisas que você não vai gostar. Então, que esse ano 2025, nós possamos ser modelados pela palavra de Deus. Amém? Pai querido, que em nome de Jesus, a Tua palavra seja rema em nossos corações. Que em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra venha falar de perto. E que possamos aprender a centralizar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus. Antes dos dízimos, nós vamos fazer uma oração específica de entrega do nosso jejum. Foram 12 dias, são 12 orações. Algumas pessoas perguntaram como é que eu consigo essa oração. Tem como mandar em PDF as orações? Está no site lá? Você abaixa no site, tem um link lá, a oração está lá, você pode imprimir. Tá? Foram orações escritas, né? E inspirado por Deus, meu irmão. Não foi oração que simplesmente... Para quem não sabe, essas orações foram montadas, né? Foram escritas por nós, tá bom? E com o objetivo de trazer uma orientação, um caminho para as nossas vidas. Eu não sei o que você abriu mão. Eu fiz a santa bobagem maravilhosa de abrir mão daquilo que eu mais gostava, né? Eu falei, durante esse período eu vou abrir mão daquilo que eu mais gosto. Aí Deus falou, isso. Falei, Deus, isso não, isso. Eu achei que isso estava em segundo, mas estava em primeiro. Mas foi bênção. Foi bênção. Tá? Então, hoje à noite eu vou estar em algum lugar para romper o jejum, viu? Amém? Então vamos ficar em pé. Eu vou orar, como não sei quem fez, então eu vou orar, você só acompanha, tá bom? Senão, se toda a igreja tivesse feito, eu pediria para repetir, tá? Senhor, que nesse final de 12 dias, onde nós buscamos, oramos, e começamos a cada manhã, Senhor, buscar em Ti palavras de vida, de posicionamento também da nossa parte, Senhor. E nesses 12 dias de jejum que nós fizemos como igreja, não com o sentido de persuadi-lo, ou de colocar numa situação de obrigatoriedade, mas por causa da Tua graça e por causa da Tua misericórdia, Senhor, abra as Tuas portas de prosperidade, Senhor, das maravilhas que o Senhor tem para as nossas vidas, mas abra também as portas da nossa comunhão contigo. Tira-nos da zona de conforto e leva-nos a vivenciar e a tomar posse. E quando nós tomamos posse, que possamos lembrar, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém?